Fala aí galera, beleza? Eu sou o Davis, sou ilustrador e estou inaugurando aqui hoje esse canal de comunicação com vocês aqui via YouTube. Bom, o que rola? Como uma das minhas funções de ilustrador, eu costumo dar aulas, né? Então tem uma série de alunos que eventualmente têm algumas dúvidas e tudo mais. E sempre uma galera que de vez em quando manda mensagem para mim via e-mail, via Facebook, perguntando como é que eu desenvolvo certas técnicas e tudo mais. Então vou estar compartilhando aqui com vocês a partir de hoje alguns dos meus processos. Espero que vocês gostem. Curtiu? Segue junto aí comigo. Essa ilustração que eu estou inserindo aqui é um trabalho já um pouco antigo. Comecei a desenvolver um tempo atrás algumas ilustrações dos Cavaleiros do Zodíaco. Sou fã de Cavaleiros do Zodíaco e tal. Gosto bastante do tema. E um tópico interessante para se falar a respeito disso é que muita gente fica se perguntando: pô, Davis, eu tenho que desenhar diretamente na tablet, eu posso desenhar no papel, eu mando melhor no papel e tudo mais. E pode sim. No caso, eu estou inserindo uma ilustração que eu fiz anteriormente, né? E aqui eu vou estar trabalhando basicamente o outline. Uma das coisas importantes para a gente saber sobre outline é o seguinte: você pode ter uma boa firmeza na mão e mandar bem, ou você pode utilizar técnicas parecidas conforme eu estou usando aqui agora, que é a ferramenta Pen Tool, né? Você traça com a Pen Tool, seta o seu brush, né? Botãozinho direito, Stroke Path. Então dali você já começa a criar traços bem definidos e tudo mais. Você pode simular pressão, você pode trocar a espessura do seu brush e fazer vários tipos de traço, né? O interessante é que as ferramentas digitais elas nos oferecem toda essa parte de tecnicismo, né? O que adianta muito o nosso processo de trabalho. Essa ilustração deve demorar, sei lá, uns 20 minutos produzindo ela, só o outline, né? E muita gente fica se perguntando assim: pô, como é que eu faço, Davis? Eu tenho que fazer direto na Nankin, depois eu refino, eu faço no Illustrator. Não, o próprio Photoshop já te passa todas essas ferramentas e é muito mais fácil. Eu, pelo menos, gosto muito de trabalhar. São recursos que a gente aprende, né? Uma outra coisa interessante que o próprio Photoshop nos oferece é a ferramentas de seleção. No caso, como eu estou usando aqui agora, eu selecionei, dupliquei uma área, né, e flipei. Outra coisa interessante é a ferramenta Free Transform, né, que é o famoso Ctrl T, né? Todas essas opções que a gente está mostrando aqui são opções presentes na maioria dos softwares de pintura e ilustração digital, né? O Photoshop aqui no caso é o meu software nativo, é o software que eu mais gosto de utilizar. Então é bacana você entender que todas essas ferramentas hoje estão presentes nesses softwares, então basta você querer utilizar e se sentir à vontade. Eu comentei anteriormente sobre a Pen Tool, essa ferramenta que eu estou usando aqui agora, e algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade nela e tudo mais. Ela é uma ferramenta extremamente prática e usual, e uma dica que eu dou para vocês que estão iniciando agora no pacote Adobe, digamos assim, cara, se familiarize com essa ferramenta. Essa ferramenta ela é indispensável na maioria dos softwares de ilustração digital, para quem trabalha com design gráfico, entre outras coisas. Até ferramentas 3D utilizam essa ferramenta Pen Tool, né? Pode às vezes trocar o nome e tudo mais, mas, por exemplo, se você vai trabalhar com Photoshop, Illustrator, né, o próprio After Effects, todas elas necessitam muito da ferramenta Pen Tool. Para quem utilizava o CorelDRAW, também vai usar muito essa ferramenta Pen Tool. Agora eu não lembro se o nome é Pen Tool no CorelDRAW, mas fica aí a dúvida. Essa ferramenta é indispensável. Nesse caso aqui eu estou utilizando ela basicamente para fazer traços e linhas, né, para fazer o outline do meu personagem e seguindo assim com todo esse projeto. Uma das coisas legais de você saber também é que uma questão primordial, eu acho que para quem trabalha com ferramentas digitais,
é questão de organização, né? Por isso que eu deixei na minha lateral direita, aí no caso para vocês também, a janelinha das layers aberta, né? Relembrando que todos os softwares de ilustração digital utilizam esse mesmo conceito, tá? De canvas, layers e brush, né? Então a organização e sobreposição de camadas é muito importante, galera. Foquem sempre nisso, por alguns conceitos importantes. Para você não se perder no trabalho que você está fazendo. Outra coisa importante também é que geralmente, se você vai trabalhar numa agência ou trabalhar desenvolvendo um projeto, é interessante que você sempre deixe suas camadas muito bem organizadas e foque muito em nomear as suas camadas. Nesse caso aqui eu não estou nem nomeando, porque eu estou trabalhando basicamente com 4 camadas, né? Mas tem alguns trabalhos que eu desenvolvo, trabalhos que a gente vai pegando, que, cara, o céu é o limite para a quantidade de layers que a gente vai colocar dentro de um projeto, né? Mas por que é importante você organizar e renomear? Porque te facilita trabalhar, essa questão de organização, né? 2, porque você pode estar trabalhando em grupo, né? Trabalhando em equipe com outros ilustradores ou com outra equipe de designers, né? E, cara, o cara às vezes vai precisar pegar o teu projeto e tá aquela, sei lá, 150 layers, tudo bagunçada, layer 1, 2, 3 e daí vai. Então assim, não é bacana. Se bater na minha mão eu vou te xingar, né? Então isso acontece muito. Mas é legal você se organizar também, porque vamos supor, você pega um projeto para fazer de um determinado cliente e, cara, tá ali no meio o cliente, aí passa um tempo e o cliente entra em contato com você, sei lá, 6 meses depois e te paga uma nova alteração do projeto dele e você vai pegar e tal e não lembra mais como é que fez e tal, e as camadas estão ali organizadinhas para você trabalhar, então isso ajuda muito. Bom, um outro detalhe que eu estou usando nessa ilustração é o seguinte: além das ferramentas, né, Pentool, a ferramenta Free Transform e ferramentas de seleção, eu também gosto de utilizar as próprias ferramentas de seleção, no caso aqui a Rectangle Mark Tool e a Elliptical Mark Tool, para fazer as formas circulares e formas retas, né? Basta você trabalhar com elas, né, fazer o formato que você quer, botão direito, e definir qual é a espessura da linha que você quer, né? Uma outra coisa interessante a se falar é que quando você está traçando, aqui nesse caso da ombreira que eu fiz agora, você pode estar clicando com o teu brush, né, com a sua ferramenta brush, apertando o Shift e fazendo linhas retas, né? Quando você começa a traçar com o Shift pressionado, o teu brush ele fica preso nas ortogonais de X e Y, ou seja, fazendo linhas horizontais e linhas verticais. Isso é muito legal, cara, muito legal. Mas dá para você fazer linhas inclinadas também. Por exemplo, como você poderia gerar linhas inclinadas? Você clica num ponto, né? Aperta o Shift e clica no último ponto, no ângulo que você quiser. Então a linha já sai automática. Eventualmente eu estou utilizando essa opção aqui, né? Uma outra coisa muito bacana no trabalho de linhas, que vocês devem estar acostumados a vislumbrar por aí, é exatamente essa questão de peso de linha, né? Onde a própria volumetria do desenho começa a se formar a partir de uma espessura de linha, uma determinada área onde o traço está mais sinuoso e de repente ele está mais grosso, tudo mais. Isso é interessante porque a gente já começa a definir o próprio volume do desenho apenas no outline, né? E, cara, isso funciona muito bem. Então é interessante você saber que existem algumas formas de você refinar o teu traço. Você pode estar trabalhando com o seu traço, digamos assim, diretamente marcado ali com a pen tool ou com o brush puramente,
né? E depois você pode vir refinando com a borracha. É interessante você entender que a borracha ela tem basicamente as mesmas funções que o brush, né? Você pode utilizar o Shape Dynamic ou o Transfer, né? E agregar ali, digamos assim, uma dinâmica na forma com o Shape Dynamic, onde você pode fazer linhas mais apertadinhas, linhas mais sinuosas e tudo mais de acordo com o peso da sua mão. Ou você pode estar trabalhando com opacidade no seu brush de acordo com o peso da sua mão. Isso tanto para o brush quanto para a borracha. Se ficou um pouquinho complicado para você que está começando, relaxa, que já eu vou estar fazendo uma tutorialzinha bem basicazinha, só explicando a diferença de brush, diferença de dry brush, soft brush e tudo mais, né? E fazendo também, mostrando o que é o Shape Dynamic, o que é o Transfer, o que é o Flow e em qual momento você deve utilizá-los, né? Nessa hora eu estou usando agora, estou trabalhando no rosto do Saga, né? Cara, eu me amarro nesse personagem, eu acho ele um dos personagens mais icônicos do desenho. Já morreu, já voltou 500 milhões de vezes e ele continua sendo um dos melhores. E o que acontece? Estou trabalhando aqui, por exemplo, no olho do personagem. Nessa parte eu quero que ele seja mais expressivo, que ele não seja uma parte do desenho, digamos assim, tão mecânica, traços muito duros. Então eu estou deixando para trabalhar mais na minha mão, né? Então o legal é o seguinte, dê zoom no desenho que você vai conseguir trabalhar com uma precisão bacana, você vai conseguir definir bem o tipo de traço que você quer e tudo mais. Bom, para fazer o olho aqui, no caso, eu utilizei a ferramenta Elliptical Mark II, né? E defini. O outro olho eu apenas copiei. Então, assim, mais uma vez, definindo camadas direitinho e trabalhando, né? Copiando e daí vai. Sobrancelhas agora. E agora eu vou trabalhar no cabelo. O cabelo, mais uma vez, eu vou fazer, antes do cabelo, deixa eu fazer essa linha central aqui. Fazer esses detalhezinhos da armadura aqui e já vou definir uma nova camada aqui, só um segundo. Bom, gente, essa ferramenta é muito simples de se utilizar, cara, e para fazer outline ela é perfeita. Agora sim, cabelo. Então, lembrando, falar que é importante falar o seguinte: ferramenta Pen Tool, você trabalha nela com as opções de âncoras, né? Onde com a tecla Alt você define melhor as curvas. E mais uma vez falando, as pontinhas do cabelo eu tô ajeitando com a borracha e completando algumas partezinhas com o brush. Olha só. Obviamente, eu tô dando uma leve acelerada nesse vídeo, mas, cara, é muito pouca a velocidade que eu acelerei. Ele está quase em produção em tempo real. Isso aqui é muito rapidinho de se fazer mesmo. Um displacement aqui com uma desculpa que eu tenho a dar para vocês aqui é o seguinte, galera. Eu tive que resolver um problema aqui na minha máquina. Ela deu digamos assim, uma superaquecida. Eu estou trocando meu maquinário. Por isso eu não postei o vídeo ontem conforme eu tinha prometido para vocês. Embora ele já estava pronto, eu precisei, digamos assim, eu precisei dar uma limpada aqui na minha máquina para poder fazer a renderização do vídeo, né? Essa parte de renderizar um vídeo, cara, é sempre a parte mais chatinha, tanto no Premiere, tanto no After, tanto no 3ds Max, Maya, seja lá onde você estiver trabalhando. Quando você escutar a palavra renderizar, né, ou seja lá qual termo que utilizarem, né, renderar, e cara, quer dizer que vai render. Quer dizer que esse trabalho vai demorar. Então aconselho você a deixar a máquina trabalhar, vai ver um filme,
Mas não desliga dela não, porque às vezes pode dar um erro aí e você deixou passar horas e não viu que deu um erro ali e se perdeu. Bom, estou voltando a trabalhar aqui no cabelo, né? Quer dizer, nem parei de trabalhar aqui no cabelo. Estou só na pen tool, né? E definindo o brush. É importante a gente falar que a espessura do brush a gente define a espessura do traço aqui que a gente vai estar utilizando, a gente define com o próprio brush, né? Você escolhe a espessura dele. Outra coisa legal de se falar é o seguinte: se você deixar ativado o Shape Dynamic, você consegue deixar ativado também a pressão no pincel na hora que você for calibrar o Stroke Path. Eu gosto de fazer o meu outline sempre bem fechadinho, sem deixar nenhuma arestazinha aberta, desconexa, né? Pra eu trabalhar agora fazendo o preenchimento dele. Deixa eu só dar uma refinada aqui no cabelo. Confirmando aqui, só um segundo. Ótimo. Falta esse detalhezinho aqui na ombreira. Cara, eu acho essas ombreiras muito maneiras. Ótimo. Agora que o meu outline está todo feito, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar, inverter a seleção e fazer o preenchimento. Eu vou preencher ele agora em tons e sobretons de cinza, só para a gente dar uma definição do que é a armadura, cabelo e tudo mais. Assim a gente vai conseguir enxergar o personagem perfeitamente. Como teste a respeito de desenho e tudo mais, eu fiz um pequeno sketchzinho desse personagem no sketchbook de uma aluna, né, da Ana, e cara, eu gostei tanto que eu fotografei ele aqui, vou mostrar aqui pra vocês, e eu refiz ele aqui no papel, né, no papel não, eu comecei a fazer ele no papel e agora eu refiz ele no digital. E inclusive já fiz o outline dele com essa mesma técnica. Galera, é legal falar o seguinte: essas ferramentas que eu utilizei e tal, você pode trabalhar com ela com o mouse também. Obviamente, se você tiver uma tabletzinha, funciona muito melhor e mais rápido. Adianta muito o seu processo de trabalho. Digamos assim, deixa mais próximo ao que a gente está acostumado desde o jardim de infância, que é riscar no papel. Mas você consegue fazer outlines muito bem no mouse também, tanto no Illustrator quanto no Photoshop ou outras ferramentas de ilustração e pintura digital. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, esse é meu primeiro vídeo e, cara, dá um like aí, compartilha, comenta e vamos nos falando. Bom, galera, um abraço e ficamos por aqui.